Boa noite a todos. Hoje é exatamente 14 de março de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra... O Livro dos Espíritos. Muito bem, o Livro dos Espíritos. 1857 aí, olha quanto tempo. Esse livro que nos consola e que nos traz a terceira revelação, as informações do mundo espiritual. Nós vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão a Deus e logo depois iremos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espiritual. Nós fizemos até a 236E e hoje nós iremos ler o comentário do professor Allan Kardec e iremos aprofundar um pouquinho mais. E é como nós falamos, é um tema que a gente fica tateando, porque nós não temos muito material falando sobre o mundo transitório, tá? Mas as orientações finais e as orientações do professor Allan Kardec, a introdução, dá para a gente ter uma boa ideia, tá? Vamos orar? Divino amigo Jesus, mestre, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, todos nós, Senhor, que aqui estamos, viemos com um propósito: aprender, estudar Espiritismo, aprender essas revelações de ordem divina. E queremos aprender, porque já estamos cansados do homem velho que está ainda dentro de nós. Cada um de nós aqui buscamos, Senhor, um estudo sério para que a gente possa renovar as nossas atitudes. Porque o propósito maior da doutrina é esse: nos tornarmos pessoas melhores. Nós te rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a assistência espiritual, e que os bons espíritos, Senhor, possam, em teu nome, mais uma vez, conduzir o nosso estudo. Que a tua paz, divino amigo, que o teu amparo possa envolver a todos nós. Graça te damos, Senhor. Então, a semana passada, nós fomos tateando juntos o mundo transitório, né? E o que nós descobrimos? Que o mundo transitório é um lugar físico, geográfico, ok? É um lugar em que não existe ali ainda uma habitação humana e normalmente são mundos em formações ainda. E eles não estão encarnados, é um espaço onde espíritos repousam. Repousam por quê? Por exemplo, a gente fala do planeta Terra. Se aqui existe habitação humana, logo existem paralelo colônias espirituais. Logo existe uma psicosfera de trabalho, de estudo, de sofrimento e por aí se vai. E isso fica na psicosfera. Então, esses espíritos é como se eles quisessem assim, eles querem repousar. Se libertar temporariamente da psicosfera de um ambiente. E aí eles vão para onde? Para mundos em formação. Que ainda não existe nenhum encarnado lá e logo não existe colônias paralelas, porque ainda não tem nenhum encarnado lá. Ficou claro? Então é um mundo em formação que não é habitado para ainda um ser vivo, né? A não ser lá os organismos no seu processo de elaboração da Terra. E ele finalizou essa lição do mundo transitório, que foi nessa questão aqui. Kardec perguntou na 236C. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais. A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamar de beleza naturais. Existe uma outra beleza. Imagina um planeta em formação. Você já parou para imaginar um planeta em ebulição? Porque nós sabemos que tudo começou, isso aqui era fogo, gente. É fogo ainda, né?
O centro da Terra é isso. O calor. E quando houve aquele envolvimento da geleia cósmica, que houve o resfriamento e ali formando, como diz o esqueleto da Terra, que são os granitos. Então imagina todo esse laboratório macro e não deixa de ser uma beleza. Aí ele perguntou na 236D, já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Então o professor Allan Kardec, ele imagina que no futuro a Terra poderá ser um ambiente que também servirá de pouso para esses espíritos. E volta a repetir, o que mais nos cansa? É o esforço físico ou o esforço mental e emocional? Porque se o esforço físico cansasse, ninguém ia para a academia carregar peso. Então, o que mais nos cansa é o estado emocional, é o estresse, é a preocupação, né? Então, imagina o grau de estresse emocional. Então, isso nos cansa. Aí chega uma hora que a gente quer ir lá para a varanda do Paulo Macedo, repousar, né, Paulo? Olhando para os pássaros, tomando aquela água geladinha, né, meu amigo? Então, é isso, é sair do ambiente e poder repousar em um lugar neutro. Então, qual é o lugar neutro para esses espíritos? Um planeta em formação. Entendeu? Quem que está trabalhando ali? Só espírito superior, no processo da elaboração. Então, ali é espírito superior, que trabalham como engenheiros, como arquitetos, como químico, físico. Quando Jesus vai construir, falando do planeta Terra, que ele é o co-criador, ele chama a pleia de espíritos superiores para participar dessa formação. Né, meu filho? Então, nesses planetas, quem está lá trabalhando são espíritos superiores. Não tem perturbadinho lá, não. Vaidoso, orgulhoso, mentiroso, invejoso. Não tem essas coisas lá. Então, é uma psicosfera belíssima para repousar. Aí ele perguntou, já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Resposta, ela já o foi. Por quê? Porque a Terra já passou pelo período de elaboração. E, gente, vocês sabem quanto é um período de elaboração? Nós estamos falando de bilhões de anos. Bilhões. Então, que bom que esse período de bilhões, ela estava sendo habitada. Nada perante o universo é ocioso. Ah, vou repousar. Você vai repousar onde? No planeta Y, que está em formação. O que os espíritos responderam a Kardec? Eles ficam presos nesse lugar. O que foi respondido? Não. Eles não estão presos, porque eles estão na condição de espírito. Ah, tem um planeta ali legal, formando e tal. Vamos lá, todo mundo, lá te dá um repouso, porque lá não tem nem um perturbadinho, nem um doidinho. A gente consegue repousar um pouco. Porque se a gente está vinculado a um planeta, a gente está vinculado a um grupo de pessoas que carregam as suas mazelas e suas dificuldades, ok? E os mundos superiores estão trabalhando. Gente, uma das características de um espírito superior é que eles trabalham muito. Por quem? Pelos doidos. Pelos perturbadinhos. O espírito superior, ele não fica de repouso. Ele está sempre ajudando a quem precisa. Agora, como Deus não para de criar, sempre tem muita gente para ser ajudada. Tá? Agora, sempre repetindo, fala do nosso Cristo, 100 ovelhas, uma só saiu do rebanho, do aprisco, uma é rebelde. O que ele está querendo dizer? Perante a criação de 100% da criação divina, só 1% é rebelde. Só 1%, porque 99% é da lei, 99% segue a lei do amor. 1% se rebela e pronto. Eu não quero fazer a tua vontade, Deus. Dá licença. Se eu estou errado, eu estou certo, eu quero fazer do meu jeito. Esses somos nós. Nós fazemos parte perante o universo desse 1%. Basta a gente olhar o terrículo, a gente consegue identificar bem o grau de rebeldia nossa, tá? E é verdade, a gente estuda isso aqui, cara, a gente sai daqui com a cabeça, nossa, que legal. Primeiro que pisar ali na ponta do nosso pé, a gente roda a baiana. O primeiro que discordar da minha opinião, eu rodo a baiana. Apesar de nós termos ouvido todas essas lições. Por quê? Porque a característica de um terrícola é a
rebeldia. E não é uma rebeldia de uma encarnação. Nós já estamos nesse processo, meus irmãos, já faz muito tempo. Ai, tia, eu não aguento mais ouvir a senhora falar esse negócio de rebeldia e rebeldia. Deixa de ser rebelde. Pronto, acabou. Deixa de ser rebelde, evolui e vai para Sírios. Mas enquanto está aqui na Terra, a característica de um terrícola é a rebeldia. É simples, gente. Não tem outra coisa, não. A gente tem que abaixar a ponta do nariz e reconhecer a nossa condição de rebeldia. Certo? Aí vem a 236E. Em que época? Resposta: durante a sua formação. Por quê? Porque durante a formação da Terra ou de qualquer um outro planeta, quem habita no trabalho são espíritos superiores. Então pense uma vibração show, maravilhosa para repousar. Porque se tem um lugar gostoso de repousar, é no bem. É estar no meio do bem. É estar no meio em que todos harmonicamente trabalham pelo amor. Ah, esse é um lugar de repouso, não é verdade? Aí vem um comentário do professor Allan Kardec. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação, tá? O único lugar que não tem objetivo, que não é útil, às vezes são coisas dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem cômodo dentro da casa que só serve para poeira. Você não usa para nada, mas tem que ter, fica aquele troço lá. Na lei divina isso não existe. Tudo está habitado. Tia, e a mata então lá? A mata tá ali, não pensa que tá não. Além dos animais que tem ali, tem espíritos que também trabalham naquele espaço. Basta recordar o nosso lar quando o André Luiz pede ajuda de Narcisa para ajudar o atual da mulher dele, né, da antiga esposa, o Ernesto. E Narcisa vai aonde? Vai justamente para a mata e retira, como se fosse um fluido, uma energia do eucalipto e da mangueira. E ali ela manipula aquela energia para atuar sobre o Ernesto. Agora tu não vai me perguntar, tia, Jesus também manipula isso aí para acabar. Jesus já tem tudo dentro dele. Narcisa precisava ir lá pegar um recurso. Jesus não precisa pegar recurso em lugar nenhum. Tá tudo nele, tá bom? Nada é vazio, tudo é habitado. Tudo é habitado. Nós temos colônias aqui paralelo, várias, nas matas, em todos os lugares. Ah, isso aqui não tá vazio não, tio? Tá não. A única coisa vazia é a tua cabeça. Tudo tá ocupado. Nada é vazio, tudo é habitado. Existe vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, nós que fizemos o estudo lá do livro A Gênesis já aciona todas aquelas nossas aulas. As camadas geológicas da nossa Terra, ela conta a história de um período. Então, por isso é que não há como contrapor, como negar a história que as camadas geológicas vão contando. Nós aqui estamos formando uma camada. A camada de besteira também. Então, cada camada, quando você faz uma escavação, você não vai descobrir um pouco da história de um povo, de um período, ali estão os objetos, não é verdade? São as camadas. Durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, essas camadas que ele está falando aqui é antes da existência humana. Antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos. Antes. Naquela massa informe, que era sem forma. Naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão. Não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, comer, beber, dormir, procriar. Nem as nossas sensações físicas.
Lá encontravam refúgio, repouso. E nós já sabemos o porquê do repouso. Porque é um ambiente de uma psicosfera o quê? Vamos usar o termo, limpa. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que, entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Né? Porque é um ato de extrema burrice você acreditar que só é habitado o planeta Terra. Você pensar nisso há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, a gente fica até calado. Mas com a tecnologia de hoje... Agora nós temos que entender uma coisa chamada dimensão. Nós estamos em dimensões diferentes. Então eu posso ir à Lua, chegar lá e não ver nada. Eu não vou aqui no meio do mato e não vejo nada? Quem me garante que não tem nada? Eu só não estou vendo. A utilidade dos outros. Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos, olhar para o céu, nossa, quantos astros, que lindo, Deus enfeitou tudo para mim. Acabar, né? E não é nem um e nem dois. A gente não sabe nem quantos são, porque é infinito. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Que é um absurdo realmente. Tá difícil, gente, entender isso? Ficou claro quando se fala de mundo transitório? Eles estão lá encarnados? Não estão. Estão na condição de... que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoado de seres vivos apropriados a tal meio, porque são aí os micro-organismos, né, que está ali adaptado. Há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Deu para entender? Ficou claro, né, o que são esses mundos transitórios? Então, mundos em formação, materialmente falando, mas que serve ainda de repouso, habitação, transitório para um grupo de espíritos, tá bom? E hoje a gente, por exemplo, diz assim, olha, vamos tomar um café lá no lugar tal, né? Lá diz, olha, vamos nos reunir, formar um grupo, vamos nos reunir no planeta tal que está em formação. Agora, há de convir que isso não se trata de espírito perturbadinho, já são espíritos, né, com mais consciência da sua própria realidade. O nosso querido Murilo separou o material. Esse tema de mundos transitórios surgiu aqui, ó, na Revista Espírita de 1859, não é isso, Murilo? Aí vai dizer, mas tia, o Livro dos Espíritos é de 1857. Sim, mas a primeira edição não continha essa parte aqui, essa parte foi incluída depois. Até porque eram 500 e poucas perguntas, então realmente eu não saberia dizer quais estavam e quais não estavam. Mas nós sabemos que na segunda edição foram acrescentadas várias perguntas ao ponto de ir para 1019 questões. Obrigada, Murilo. Vamos mais um pouquinho? Esse aqui é muito bom, olha. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. O livro 2, né, que é o livro 2º, ele vai ser desenvolvido no livro dos médiuns. Porque esse capítulo, ele fala do mundo espiritual. E vai ser desenvolvido aonde? Vai ser desenvolvido no livro dos médiuns. Vamos lá, 237. Pergunta a Kardec. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? O que seriam as percepções? Dos 5 sentidos, né? Visão, olfato, tato, audição. Ainda tem outras. Aí ele pergunta assim,
ele continua com essas percepções, ele vai ouvir, ele vai enxergar, ele vai sentir, ele vai ter olfato, ele vai ter fome, ele vai ter sede, ele vai ter tudo. E aí as percepções voltadas aos sentidos. Vamos ver, resposta. Sim. E outras que não possuía. Porque quando nós estamos no corpo material, lembra? Eu sou um espírito vivendo ainda uma experiência no corpo animal. Não existe reino nominal. Não existe isso, é reino animal. Só que nós somos seres dotados de inteligência. Então nós estamos ainda na experiência animal, nos desafiando a nos espiritualizar, nos humanizar. Então o animal, ele come, bebe, dorme, procria e trabalha. Para o seu sustento, ele tem que sair para caçar. O que difere um humano é quando ele passa a usar a razão, que poucos de nós utilizamos. A lógica. Você quer ver uma coisa absurda? Vou pegar os irmãos da área da saúde. Tu estuda tudo sobre o corpo físico e tu fuma. Olha aí, Valquíria. Né, Valquíria? Tu estuda tudo sobre a saúde, sobre o corpo físico. E tu enche a cara no final de semana. Tu estuda tudo sobre o organismo e tu cheira a cocaína. E vai atender chapado. Nos plantões da madrugada. Me conta onde está a razão. Tu estudou, optou em ser um jurista. Foi para o direito, jurou. E vive fazendo trambicagem. Me conta. Então, nós somos dotados de inteligência, mas não a utilizamos. Porque o esperto, ele não é um inteligente, ele é um burro. Não existe isso. Entendestes? Então, é isso que nos difere. É esse nosso movimento de realmente utilizarmos a inteligência para o nosso processo de evolução. Imagina ainda hoje o nível de informação que nós temos. E você pega uma criatura que você está vendo pela primeira ou segunda vez, vai para ali, tem uma vida sexual sem absolutamente nenhum cuidado. Quem que não sabe que sexo pode transmitir doenças? Quem não sabe disso? Vocês sabiam que hoje nós temos um alto índice de soro positivo de jovens? Jovens. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soro positivo. A sífilis. Então, mesmo nós, todos nós, tendo esse cunho de informação, parece que a gente não sabe de nada. Entendeste? Então, aonde está a nossa razão? Nós somos dotados, mas não utilizamos. Nós, espírita, temos uma gama de informação, mas no nosso dia a dia parece que a gente não sabe de nada disso. Não é diferente do irmão da área da saúde, do irmão jurista. Né? A gente vive no nosso cotidiano como se não soubéssemos que a gente pode estar sendo influenciado por espíritos perversos, ou que nós podemos estar sendo influenciados por espíritos extremamente amorosos. A gente esquece que as pessoas que partiram continuam vivas, íntegras, e que nós podemos nos comunicarmos com elas a qualquer momento, pelo pensamento. Então a gente estuda aqui dentro, mas na nossa prática a gente não vivencia isso. Então sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A capacidade de conversar pelo pensamento. Isso o espírito tem capacidade, mas quando a gente
encarna no corpo, não é que a gente vai perder, a gente não perde. A gente só não percebe. A gente só não percebe de forma lúcida. Mas a gente continua com isso, com essa faculdade. Então, o Zé Paulo pode estar olhando para mim, de repente eu sinto um negócio, porém, uma raiva, assim, alguma coisa, é o que ele está pensando. Eu não sei o que ele está pensando, mas me dá um leve mal-estar. Então, a gente não perdeu essa função, a gente só não consegue identificar. Da mesma forma que os espíritos nos influenciam, mas a gente perdeu a capacidade de identificar. Eu estou sendo influenciada nesse momento. Seja para o bem ou seja para o mal. Agora, a capacidade de volitar. Essa capacidade a gente perdeu. Encarnado não dá com esse corpo denso. Mas no mundo espiritual a gente recupera isso. Quem aqui já sonhou volitando? Uma delícia, né, gente? A inteligência é um atributo do espírito. Eu vou repetir. O teu cachorrinho, o teu gatinho, não é inteligente. O que ele tem é instinto. Tá bom? Inteligência é um raciocínio. Tu não vai ver o teu gatinho, o teu cachorrinho, seja lá o passarinho que for, usando a lógica e raciocinando e fazendo uma equação. Porque ele é um atributo do espírito. Vou repetir. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando o espírito, não tem obstáculos a vencer. E esse obstáculo, o que é? A matéria. Eu posso ser um espírito super inteligente, eu reencarno. Se a minha máquina cerebral estiver com limitações, eu não vou ter como exteriorizar a inteligência desse espírito. Agora, o fato da criatura não conseguir exteriorizar, isso não quer dizer que ela não percebe. Olha, quando você vê uma criança com deficiências físicas e mentais, que ela não consegue conversar, faz movimentos que você parece assim, que são movimentos de quem não está raciocinando, não pensa isso. É um espírito em regime de prisão, que não consegue se comunicar, mas que ele entende tudo. Se é amado, se é odiado, se é bem tratado, se é maltratado. Por isso é que ele está em regime de prisão. Pensa tu não ter como expressar o que tu estás sentindo? Então, é um espírito num processo expiatório em regime de prisão. Quando é que o papai prende um espírito? Quando ele já tentou tudo. Todos os recursos. O cão só tira 0. Aí o que tem que fazer? Reencarna em regime de prisão. Por quê? Porque se der um corpo saudável, vai fazer besteira de novo. E esse fazer besteira é se machuca, machucando. Então, o papai traz em regime de prisão, passa às vezes 1, 2 encarnações, dependendo, mas o espírito está lá. A gente pensa, como é que ele vai aprender alguma coisa se ele está aí sem entender nada? Tu é que pensa. Ele está entendendo tudo, a lição ele está entendendo. E quando voltar ao mundo espiritual, você está vendo o que você fez? Porque cada mal que eu faço a alguém, eu destruo o meu corpo perispiritual. Eu deformo o meu perispírito. Cada mal que eu faço a alguém, eu deformo o meu perispírito. Cada ato de amor e de bondade que direciona alguém sem interesse algum, eu acendo luz no meu corpo perispiritual. Isso é da lei. Foi bom, gente? Deu para aprender? É um estudo tão gostoso, o Livro dos Espíritos. Se der, a gente vai embora estudando, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O mundo
transitório é um lugar físico, geográfico, ok? É um lugar em que não existe ali ainda uma habitação humana e normalmente são mundos em formações ainda. E eles não estão encarnados, é um espaço onde espíritos repousam. Se aqui existe habitação humana, logo existem paralelo colônias espirituais. Logo existe uma psicosfera de trabalho, de estudo, de sofrimento e por aí se vai. E isso fica na psicosfera. Então esses espíritos é como se eles quisessem assim, eles querem repousar. Se libertar temporariamente da psicosfera de um ambiente. E aí eles vão para onde? Para mundos em formação. Que ainda não existe nenhum encarnado lá e logo não existe colônias paralelas. Então é isso, é sair do ambiente e poder repousar em um lugar neutro. Então qual é o lugar neutro para esses espíritos? Um planeta em formação. Entendeu? Quem que está trabalhando ali? Só espírito superior no processo da elaboração. Quando Jesus vai construir, falando do planeta Terra, que ele é o co-criador, ele chama a pleia de espíritos superiores para participar dessa formação. Nada perante o universo é ocioso. A característica de um terrícola é a rebeldia. E não é uma rebeldia de uma encarnação. Nós já estamos nesse processo, meus irmãos, já faz muito tempo. É um ato de extrema burrice. Você acreditar que só é habitado o planeta Terra. Agora nós temos que entender uma coisa chamada dimensão. Nós estamos em dimensões diferentes. Então eu posso ir à Lua, chegar lá e não ver nada. Eu não vou aqui no meio do mato e não vejo nada? Quem me garante que não tem nada? Nós estamos ainda na experiência animal, nos desafiando a nos espiritualizar, nos humanizar. O animal, ele come, bebe, dorme, procria e trabalha. Para o seu sustento, ele tem que sair para caçar. O que difere um humano é quando ele passa a usar a razão, que poucos de nós utilizamos. Nós, espírita, temos uma gama de informação, mas no nosso dia a dia parece que a gente não sabe de nada disso. Né? A gente vive no nosso cotidiano como se não soubéssemos que a gente pode estar sendo influenciado por espíritos perversos, ou que nós podemos estar sendo influenciados por espíritos extremamente amorosos. A gente esquece que as pessoas que partiram continuam vivas, íntegras, e que nós podemos nos comunicarmos com elas a qualquer momento, pelo pensamento. Então a gente estuda aqui dentro, mas na nossa prática a gente não vivencia isso. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este, o espírito, não tem obstáculos a vencer. E esse obstáculo, o que é? A matéria. Eu posso ser um espírito super inteligente, eu reencarno. Se a minha máquina cerebral estiver com limitações, eu não vou ter como exteriorizar a inteligência desse espírito. Isso não quer dizer que ela não percebe. É um espírito em regime de prisão, que não consegue se comunicar, mas que ele entende tudo. Por isso é que ele está em regime de prisão. Pensa tu não ter como expressar o que tu estás sentindo? Então é um espírito num processo expiatório em regime de prisão. Quando é que o papai prende um espírito? Quando ele já tentou tudo. Porque se der um corpo saudável, vai fazer besteira de novo. Então o papai traz em regime de prisão, passa às vezes 1, 2 encarnações, dependendo, mas o espírito está lá. A gente pensa, como é que ele vai aprender alguma coisa se ele está aí sem entender nada? Tu é que pensa. Ele está entendendo tudo, a lição ele está entendendo. E quando voltar ao mundo espiritual, você está vendo o que você fez? Porque cada mal que eu faço a alguém, eu destruo o meu corpo perispiritual. Eu deformo o meu perispírito.
cada ato de amor e de bondade que direciona alguém sem interesse algum, eu acendo luz no meu corpo perispiritual. Isso é da lei. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.